morte do homem que planejou o ataque terrorista de 7 de outubro. E você vai ver também. O governo vai prorrogar por mais 6 meses o resgate do dinheiro esquecido nos bancos. Cartão do Bolsa Família não poderá ser mais usado para apostas online. Maior superlua do ano poderá ser vista na noite de hoje. E ainda, Corinthians enfrenta o Atlético hoje para tentar sair da zona de rebaixamento. Após 2 meses, Flamengo e Fluminense fazem clássico carioca no Rio. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o governo de Israel confirmou hoje a morte do líder do Hamas, que era considerado o mentor dos ataques de 7 de outubro do ano passado. Soldados das Forças de Defesa de Israel mataram o assassino em massa, Yahya Sinwar, responsável pelo massacre do ano passado. A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz. Sinwar era a figura mais importante do grupo radical palestino que estava à solta. Israel o considerava o mentor dos ataques de 7 de outubro, que desencadearam a guerra na faixa de Gaza. Ele foi responsável pela construção do braço militar do grupo antes de formar novos laços importantes com as potências árabes regionais como líder civil e político. Sinwar foi eleito para o principal órgão de decisão do Hamas, em 2017, como líder político do Hamas em Gaza. Ele foi designado terrorista global pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos desde 2015 e foi sancionado pelo Reino Unido e pela França. Sinwar não era visto em público desde os ataques do Hamas e acreditava-se que ele estivesse escondido na vasta rede de túneis sob Gaza. Uma informação de utilidade pública. O governo federal ampliou o prazo para o saque dos valores esquecidos nos bancos. Agora, quem ainda não retirou, terá mais 6 meses para reclamar esses valores. O Sistema de Valores a Receber é um serviço do Banco Central onde é possível consultar se a pessoa, inclusive falecida, ou empresa, tem dinheiro esquecido em qualquer agência bancária, consórcio ou outra instituição. O prazo de 30 dias foi estabelecido contando a partir da data de publicação do edital, para que quem tiver algum valor a receber acione as instituições financeiras. Mas após esse prazo, o Ministério da Fazenda reforçou que as pessoas ainda terão mais 6 meses para pedir judicialmente o reconhecimento dos valores, prazo que também tem início após a publicação do edital. Pessoas falecidas e empresas que não estão em funcionamento também podem consultar se há ou não valores a receber. Após o término do novo prazo de 6 meses e os valores esquecidos não forem resgatados, caso não haja manifestações daqueles que tenham direito sobre os depósitos, os valores serão recolhidos pela União. O governo federal também informou nesta quinta-feira que vai proibir o uso do cartão Bolsa Família em apostas online. A decisão foi tomada pelo ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, logo após uma reunião feita com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A medida foi motivada após um levantamento do Banco Central apontar que os brasileiros gastaram cerca de 20 bilhões de reais por mês em apostas online nos primeiros 8 meses de 2024. Os dados do Banco Central ainda informaram que só no mês de agosto deste ano, os beneficiários do Bolsa Família transferiram mais de 3 bilhões às empresas de apostas por meio de Pix. Apesar da decisão adotada, o ministro não esclareceu quando a medida passará a valer e informou que o bloqueio ainda está em fase de implementação em cooperação com as casas de apostas. Ainda sobre esse assunto, o presidente Lula afirmou hoje que se a regulamentação das empresas de apostas esportivas não der os resultados esperados, o governo
pode proibir essa atividade no Brasil. A regulamentação das empresas de apostas está em andamento e o governo diz que vai fiscalizar ponto a ponto dessa adequação dos sites a partir do ano que vem. Mais de 2.000 bets já foram bloqueadas porque nem sequer deram início ao processo de cadastro e regularização junto ao Ministério da Fazenda. Apesar disso, algumas dessas empresas de apostas seguem funcionando de forma irregular em sites alternativos. Em entrevista a uma rádio de Salvador, na Bahia, o presidente Lula ameaçou acabar com as bets se não estiverem regularizadas. Já a semana passada eu tive uma reunião com 14 ministérios para a gente discutir a questão da bet e nós tínhamos uma opção, ou acabava definitivamente ou a gente regulava. Nós optamos pela regulação. E me parece que essa semana, mais de 2.000 bets já saíram de circulação. Saíram. Então, nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se não der conta, eu acabo. Para ficar bem claro. Porque você não tem controle do povo mais humilde, de criança com celular na mão, fazendo aposta. Nós não queremos isso. Um levantamento do Banco Central apontou que os brasileiros gastaram cerca de 20 bilhões de reais por mês em apostas online nos primeiros 8 meses deste ano. O Ministério da Fazenda criou regras para proibir o uso de cartões de crédito e dos cartões do Bolsa Família nos cadastros de apostas. E 6 dias após o temporal na Grande São Paulo, a Enel diz ter restabelecido a energia para quase todos os afetados pela chuva. Segundo a empresa, 36 mil clientes ainda estavam sem energia no início do dia de hoje. Horas antes de vencer o prazo dado, tanto pela ANEEL e quanto pelo governo para que a luz fosse retomada, a empresa Enel Distribuição em São Paulo anunciou que normalizou o serviço de energia para quase todas as residências da Grande São Paulo. O anúncio acontece após 6 dias de apagão por causa do temporal da semana passada. Em coletiva de imprensa nesta manhã, o presidente da Enel Distribuição São Paulo, Guilherme Lencastre, afirmou que a região ainda tem cerca de 36 mil clientes sem energia, mas, segundo ele, o número é muito próximo da operação normal da companhia, em dias sem eventos extremos. É importante que, sim, tenhamos uma melhoria de qualidade, tenhamos prestação de contas ao nosso cliente e à sociedade, mas é importante olhar para o futuro e colocar os incentivos corretos no contrato, para que seja sustentável, para que tenhamos mais investimentos, temos melhoria, de fato, em todos os setores de distribuição de energia. O setor de distribuição é um setor muito importante para o Brasil, e nesse momento precisa ser olhado e ser mais bem compreendido. E São Paulo entra em alerta para novas tempestades a partir de amanhã. O avanço de uma frente fria traz chuvas fortes e muito vento. O governo do estado, inclusive, já decretou alerta. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para novos temporais até domingo. Estas condições climáticas são atribuídas à chegada de uma frente fria, que promete trazer chuvas significativas junto com ventos fortes e possibilidade de granizo em áreas isoladas. As chuvas intensas, na semana passada, já causaram muitos problemas, como danos estruturais e interrupção de serviços essenciais. Na ocasião, a maior rajada de vento registrada desde 1995, atingindo mais de 100 km por hora, resultou em 7 mortes e deixou milhões sem luz. A tempestade iminente levanta preocupações sobre a integridade da infraestrutura e a continuidade dos serviços essenciais. A região já está lidando com quedas de energia e interrupções no trânsito devido às tempestades anteriores. Árvores caídas, alagamentos e danos materiais estão entre os impactos mais comuns, com esforços contínuos de autoridades e empresas de serviços públicos para restaurar a normalidade. Com as previsões de fortes chuvas e ventos, o governo local e os serviços de emergência estão em alerta máximo. Medidas preventivas incluem alertas à população em áreas de risco e a coordenação de esforços para minimizar os danos potenciais. E na edição da tarde do Redação HIT, eu conversei com o capitão Roberto Farina, da Defesa Civil, e ele deu algumas dicas importantes de como se proteger contra esse temporal que está chegando em São Paulo. Ventos vão
estar presentes nessa chuva antes da chegada dessa frente fria até. Então, nós temos aqui um modelo meteorológico mostrando que os ventos podem chegar até 60 km por hora ou ultrapassar essa velocidade também. Então, é importante que, com esse alerta, a população ela já se previna e, se caso amanhã, no sábado ou no domingo, elas estiverem em algum local durante a chuva, que elas procurem, né, um abrigo, uma edificação, né, um local seguro, e aguarde passar essa chuva para não correr nenhum risco aí à sua integridade física. A chuva, a pessoa está na rua, às vezes vai fazer uma atividade física, levar o animal, né, para fazer as suas necessidades, ou até sair de um lugar para outro a pé. Esse vento muito forte ele pode derrubar árvores, pode derrubar objetos, então é um risco muito grande. Por isso que é importante que as pessoas fiquem em um local seguro, se abriguem e aguardem passar a chuva. É só no período da chuva. Depois que passar a chuva, a pessoa pode dar continuidade ali na sua rotina. Outro ponto importante são as pessoas que às vezes estão em apartamento, rajada de vento muito forte, moram nos andares mais elevados, elas se afastarem de terraços, de janelas, de vidraças, porque com a força dos ventos essa vidraça, essa janela pode quebrar até o terraço e isso pode comprometer também e gerar um risco à pessoa. Então, são alguns detalhes, como por exemplo também, quando a pessoa está andando ali na calçada, ela observar se os muros que ela está passando ali estão em condições, se estão danificados, e até ter um cuidado ao passar próximo de canteiros de obra no momento dessa chuva. E veja a seguir, maior superlua do ano poderá ser vista esta noite no Brasil. E ainda, Campeonato Brasileiro tem Fla-Flu nesta noite e Corinthians tentando fugir da zona de rebaixamento. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. No Rio de Janeiro, criminosos sequestraram 5 ônibus na manhã de hoje e usaram os veículos como barricadas para bloquear avenidas da cidade. Veja na reportagem. O balanço divulgado pela Rio Ônibus, que é o sindicato que representa as empresas de ônibus do Rio de Janeiro, revelou que só nos últimos 12 meses a cidade do Rio registrou prejuízos milionários por conta do alto número de coletivos sequestrados e vandalizados. Só no ano de 2024, foram 97 deles. Os dados incluem prejuízos causados por coletivos incendiados, vandalizados ou sequestrados para serem utilizados como barricadas. A entidade calcula que o prejuízo acumulado de janeiro a outubro deste ano já chega ao valor de 22 milhões e 600 mil reais às empresas, que além dos veículos sequestrados, também tiveram coletivos incendiados e um número expressivo de 1.750 vandalizados no período. Nos últimos 2 anos, só com ataques a ônibus, a cidade já ultrapassou a marca dos 70 milhões de reais em prejuízos. Os bairros que mais registraram casos de sequestros para uso de veículos como barricadas são Vila Aliança e Muzema, na zona oeste do Rio. Além desses, também foram destacados Cordovil e Ramos, na zona norte. O assunto voltou à tona após o sequestro de 9 ônibus por bandidos armados no final da manhã desta quarta-feira, no bairro Tijuquinha, na zona oeste do Rio. De acordo com a polícia, os criminosos bloquearam a principal via da região para interromper uma operação que policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, faziam nas comunidades da Tijuquinha, Muzema, Banco e Rio das Pedras. De acordo com a Rio Ônibus, nenhum passageiro nem motorista ficou ferido durante o confronto. O ocorrido interrompeu o itinerário de todas as linhas que circulavam na região e o trânsito só foi normalizado pelo fim da tarde. Olha, e a Superlua está de volta nesta quinta-feira. Desta vez, inclusive, é a maior do ano. Vale a pena conferir.
o espetáculo. A superlua aparece algumas vezes durante cada ciclo lunar. Esta é a terceira de 4 esperadas para este ano, a chamada Lua do Caçador. Esse nome foi dado porque antigamente esta era uma época do ano para ir à caça e se preparar para o longo inverno no hemisfério norte. A lua cheia de outubro nasce mais cedo, logo após o pôr do sol, o que daria aos caçadores um luar brilhante durante as primeiras horas da noite. No momento em que atinge a fase cheia, o satélite estará a uma distância de cerca de 357 mil quilômetros da Terra. Esta será a maior aproximação entre os dois corpos neste ano, o que resulta em uma lua imensa e avermelhada despontando no horizonte. O tom alaranjado que a lua assume é porque o seu brilho precisa atravessar uma camada mais densa de atmosfera, permitindo que os tons vermelhos prevaleçam, o que lhe confere essa coloração distinta e fascinante. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E hoje tem clássico importante no Brasileirão, né, Caio? Mas tem time que vai chegar bastante desfalcado. Conta pra gente, Caio. Hoje é dia de Fla-Flu, Kleber. Mas parece que o Flamengo já tá pensando na Copa do Brasil, viu? Bom, uma boa noite pra você, boa noite a todos que nos assistem. Daqui a pouco, às 8 horas, o Flamengo recebe o Fluminense no Maracanã, precisando da vitória para continuar sonhando com o título. Mas o treinador, Felipe Luiz, já falou que o time entra com alguns desfalques importantes. Vamos conferir. Desde a estreia de Felipe Luiz no comando rubro-negro, o time vem fazendo bons jogos. Ganhou o jogo de ida da Copa do Brasil e ganhou do Bahia no Brasileirão. Agora, no primeiro jogo após data FIFA, vai encarar um clássico contra o Fluminense com alguns desfalques. Alguns jogadores foram convocados para a data FIFA e não devem estar à disposição, como Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Plata e Pulgar. Com isso, os reforços da última janela, como Alexandro, Carlos Alcaraz e Michael, terão oportunidades no time titular. O Flamengo busca a vitória no clássico para continuar sonhando com o título do Brasileirão, que parece estar cada vez mais distante. Bem diferente do Fluminense, que quer escapar do rebaixamento. O tricolor vai para o clássico sem Thiago Silva, que se recupera de uma lesão, e os convocados para a data FIFA, como John Arias e Facundo Bernal. O time de Mano Menezes vem de uma vitória em cima do Cruzeiro e precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. A partida acontece no Maracanã, às 20 horas. E hoje também tem clássico em Itaquera, não é, Caio? Exatamente, Kleber. Também às 8 horas, Corinthians e Atlético Paranaense, que estão lutando na parte de baixo da tabela, vão fazer o famoso jogo dos 6 pontos. E é aquilo, quem vencer respira, mas quem perder se complica e muito, vamos ver. O Corinthians entra em campo às 20 horas na Neoquímica Arena para enfrentar o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Os dois times vivem momentos muito ruins no campeonato. O Corinthians não ganha 2 jogos e está em 18º lugar na tabela, na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense não vence há 9 jogos e ainda não venceu com um técnico novo, o Lúcio Gonzalez. O Furacão está em 15º lugar, mas está a apenas 2 pontos do Z4. Por este motivo, ambos os times tratam a partida como uma final, pois quem vencer vai afundar o adversário na zona do rebaixamento. Do lado alvinegro, o técnico Ramon Dias conta com a dupla Memphis Depay e Yuri Alberto, que foi decisiva no empate contra o Internacional. Memphis não pode jogar a Copa do Brasil, então será o provável titular. Romero será poupado. O duelo desta noite é considerado chave para retomar o caminho de vitórias e ganhar confiança para a importante decisão no domingo, onde o Timão precisa reverter o resultado contra o Flamengo. Já o Atlético Paranaense vai precisar encarar um tabu para conquistar os 3 pontos. O Furacão nunca venceu o Corinthians na Arena. Vai contar com os retornos de Pablo e Thiago Heleno ao time titular para tentar a primeira vitória com o novo treinador. Foi isso aí, Caio. Muito obrigado pela sua participação e uma ótima noite para você. Obrigado, Kleber. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Grande abraço. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.